Bom, então eu quero mostrar para vocês, né, como que é a simulação de um guia de onda em aberto. Você está vendo aqui, esse aqui é o CST, eu estou simulando esse negócio aqui, você pode ver que é um quadrado, não é um guia de onda, não tem como ser mais simples, estrutura extremamente robusta, bem simples de fazer. Na prática, geralmente ele tem uma transição coaxial, ou seja, tem um conector coaxial aqui embaixo. Para facilitar, eu fiz diretamente a excitação na boca do coaxial, então na boca do guia de onda, ou seja, esse negócio vermelho aqui é onde a energia está entrando. E essas dimensões aqui você vê o lado A e o lado B, 22,86 e 10,16 milímetros. Da onde que saiu isso? Você pode ver aqui WR90, eu peguei esse guia aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Esse guia aqui, você percebe que ele funciona na faixa de 8,2 a 12,4, muito embora a frequência de corte é 6,55. Por que não se começa a usar em 6,55? Porque exatamente na frequência de corte as perdas são muito altas. Geralmente você multiplica a frequência de corte vezes 1,3 e dá onde você pode começar a usar sem muitas perdas o seu guia. Então, eu peguei aqui essas duas dimensões em milímetros e construí o nosso guia de onda. Primeira coisa que você tem que olhar, né, para você não confiar na simulação, e a simulação é uma coisa que não existe, é uma coisa virtual, sempre é bom ver se está tudo batendo, o máximo de correlação com o mundo real. Quanto mais correlação, melhor. Eu quero mostrar para vocês, os modos na porta. Então isso aqui é o tipo de excitação que eu tenho na minha porta de excitação, o tipo de excitação que eu tenho na minha porta de entrada da estrutura. Então, se eu tenho um troço quadrado num guia de onda, eu espero que o primeiro modo seja o modo TE, olha aqui ó, o modo TE, e eu espero que a frequência de corte tenha em torno de 6,55. Olha o númerozinho que aparece aqui, ó, 6,556. É exatamente o que saiu lá naquela página. Pode parecer, pô, mas é uma estrutura muito simples, não importa. Tudo que você faz na simulação, você tem que sempre ter um pé no mundo real, no mundo concreto, para você saber se você está realmente fazendo alguma coisa certa ou está num mundo de fantasia aí que não tem conexão nenhuma com o nosso mundo real, né? Então, isso aqui está mostrando que realmente nós temos o modo TE, que realmente a frequência de corte está certa, você não cometeu nenhum erro aí de, sei lá, de material ou de unidade, está tudo certo. Inclusive eu posso mostrar aqui, né, só para enfatizar, realmente é o modo TE, olha aqui, ó, eu tenho o valor máximo no meio, o valor zero aqui nas pontas, e se eu fizer uma animação, olha aqui, ó, olha que bacana, você vê que sempre no meio eu tenho o valor máximo, olha aqui, ó, sempre no meio eu tenho o valor máximo e sempre nas paredes aqui verticais eu tenho zero. Eu posso inclusive ver o H, ó, o campo H, aqui vai ser meio difícil de ver, mas você vê que conforme o campo H anda, ele não está na direção de propagação, ele sai desse plano aqui. Sinal de que você tem uma onda TE, né? Característica de que você tem uma onda TE. Então, mostrar só aqui em cor, né? em 2D, olha aqui, ó, sempre no meio o valor máximo, sempre nas paredes o valor zero, porque não posso ter campo, né? Não pode ter campo elétrico aqui na parede. Muito bem. Então a gente pode começar, né? A nossa estrutura, como eu falei, foi simulada, aqui é a malha da estrutura, ou seja, eu não resolvi aquela caixinha, eu resolvi essa caixinha montada em células. Isso aqui é a malha do sistema. Sempre é bom lembrar que seja simulação mecânica, seja simulação eletromagnética, a malha, a sua estrutura composta pelas malhas interligadas não é a mesma coisa que a estrutura real, porque existe um erro de discretização. Imagina um Lego, né? Por mais que o Lego seja perfeito, você sempre tem aquela junçãozinha ali, você vai incorrer em erros aqui, sempre é bom ficar lembrando disso. E uma vez que você simulou, você tem aqui, vou mostrar aqui os campos, aliás, vou mostrar aqui o campo distante, olha aqui o campo distante, você está vendo aqui, mostrar a estrutura para ver como é que funciona. E aqui, ó, eu quero chamar a atenção de um negócio. Você percebe que o campo distante, o que acontece? Ele está como o fan-shaped, como nós chamamos, né? Ele está com um formato mais largo de um lado do que do outro. Faz sentido isso?
Será que faz sentido isso? Vamos pensar um pouco. Esse lado aqui, ó, esse lado horizontal, ele é o quê? Ele é maior do que o lado pequenininho aqui. Esse lado horizontal é o lado maior. Se esse lado aqui é maior, significa o quê? Que no domínio far field, o campo nessa direção, o campo nesta direção aqui, onde está marcado o θ, também vai ser mais fino. Também vai ser mais fino. E como nessa direção aqui que eu estou fazendo o mouse, como nessa direção aqui, o lado correspondente ele é menor, o que é pequeno num domínio é gordo no outro. Então eu tenho aqui esse shape, ele não está como um pencil beam, né? Ele está maior de um lado do que do outro. Isso sai da relação de Fourier entre a abertura, aqui a abertura, os campos na abertura, e o far field. Sempre é bom você lembrar isso. Acaso você tivesse aqui um guia de onda quadrado, ou seja, no qual os dois lados fossem iguais, você teria um campo distante simétrico. Parece interessante no ponto de vista de far field, mas se vocês lembrarem guia de onda, é uma péssima ideia você fazer um guia de onda quadrado. O que é bacana também mostrar aqui nessa simulação, que é interessante, é o campo elétrico dentro do guia, o near field. Então eu pedi aqui para fazer em 10 GHz, aqui eu estou vendo em corte o campo, e eu quero chamar a atenção de um negócio, que é o seguinte, ó, aqui eu vou fazer uma animação, dele aqui, olha aqui, fazendo uma animação. A primeira coisa que você pergunta, né, que se você for fazer um guia de onda, quão comprido tem que ser o guia de onda? Assim, a rigor você tem que ter 3 ou 4 comprimentos de onda dentro do seu guia. Você não pode fazer ele muito curto, né? A onda não gosta de terminar abruptamente. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos 5, poderia ser até um pouquinho menor. E o que eu quero chamar a atenção é para essa região aqui, ó, o que nós falamos na parte teórica. Essa região, ela não é levada em consideração, né, naquele método do Balanis que nós mencionamos. Você percebe que quando a onda chega aqui, ó, ela espirra para trás. Você está vendo essa ondinha aqui, ó, ela vem andando e pimba, ela se desprende. Essa coisa que se desprende para cá, ó, olha aqui as nuvenzinhas andando, isso aqui é responsável pelo backside radiation. Coisa que naquela simulação, naquela teoria lá do Balanis, a gente despreza. Se eu for mostrar o Balanis, olha como é que é o diagrama de radiação dele, não tem nada para trás. Por que não tem nada para trás aqui, ó, modo T10? Porque para trás ele não tem nada, porque ele considera um plano de terra infinito. Certo? Então, por isso que as relações entre essa teoria aqui e a simulação real e esse negócio aqui não vão ser, não pode ser levado muito ao pé da letra, né? Tem que levar em consideração isso. Toda essa energia que vai para trás, ela é desprezada pela teoria aquela do Balanis, por aquele estudo de substituição de correntes. Então, isso vai dar margem à backside radiation. Eu fiz uma outra simulação aqui para mostrar para você, né? Essa outra simulação é o mesmo guia de onda, contudo existe uma chapa aqui. Eu não posso fazer uma chapa infinita, né? Eu fiz uma chapa bem grande e eu fiz aqui o mesmo tipo de estudo, né? Olha aqui, ó. Aqui na chapa, você vê que você tem níveis de campo que surgem, mesmo que a chapa seja grande, esse negócio está vazando aqui, ó. Ali naquele lá fica difícil de você enxergar porque a boquinha aqui ela é muito pequena. Mas você vê, esses níveis de campo, eles também vão radiar. Então, mesmo que você coloque uma chapa, e essa é uma chapa grande, você ainda vai ter problemas de blindagem no campo externo, aqui no campo traseiro, no backside. Sempre tem que levar isso aí em consideração. Sempre tem que levar esse negócio em consideração. Eu vou tentar mostrar aqui em corte, olha aqui no plano, né? Tá vendo? Tudo isso aqui vai radiar, todos esses campos aqui vão radiar. E eu quero mostrar no campo Y, olha aqui, tá vendo? É a mesma coisa. Você tá vendo?
É a mesma coisa que nós vimos anteriormente, ó. Só que agora o negócio não vaza diretamente para cá. A onda ela é guiada nessa chapa metálica e ela vai fazer um caminho elétrico diferente. Então a pergunta que surge é: quem que é melhor das duas estruturas? Essa estrutura com a chapa ou a estrutura, deixa eu tirar aqui o cutting plane, essa estrutura com a chapa ou a estrutura pelada aqui, a estrutura, o guia de onda sozinho? Eu fiz aqui um copy-paste dos dois campos distantes em corte. Então você vê que com anteparo e sem anteparo. Quando eu tenho anteparo, que é o verde, você percebe que a energia que vai para trás, ela é bem menor. Isso aqui é energia é o backside. Essa energia é bem menor. Então você vê que tem uma diferença boa aqui, né? Tem uma diferença boa aqui entre um e outro. Toda essa energia, então quanto maior for o anteparo, quanto mais eletricamente longo for esse anteparo, mais blindagem você vai ter nos campos distantes, né? Nos campos distantes aqui pro lado de trás do seu guia de onda, tá bom? Então essa é mais ou menos uma ideia. Eu não falei, né, mas a ordem de grandeza dos campos, qual que é o nível de diretividade que você tem? Olha aqui, ó, 6 dBs, quer dizer, um cano aberto. Se eu subir a frequência, 6,5 dB, que é quase 7 dB, e na frequência mais alta, 7,4. Então você começa em 9 GHz 6,14, em 12 você vai 7,43. Eu deixo aí para você pensar, eu já digo que quanto maior a frequência, a tendência é que o ganho aumente com frequência. E eu deixo para você a dúvida, para você pensar por que será que acontece. Quando a mesma estrutura, quando a frequência aumenta, o ganho aumenta proporcionalmente, tá bom?